Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Dileto e amado ouvinte, que esta quinta-feira, 10 de março, seja para você um dia de grandes bênçãos. Eu não sei se você já percebeu, mas na Quaresma parece que a adoração ao Santíssimo fica mais viva dentro de nós. É impressionante. Assim, quero te convidar a adorar com toda a sua alma, com todos os seus sentimentos, a nosso Senhor Eucarístico. Dando sequência às belíssimas meditações de Santo Tomás de Aquino, hoje ele propõe para nós o seguinte tema: foi conveniente Cristo ser crucificado entre ladrões. Cristo foi crucificado entre os ladrões, por uma razão, se considerarmos a intenção dos judeus, e por outra, considerada a ordem de Deus. Quanto à intenção dos judeus, crucificaram aos lados de Cristo 2 ladrões, como adverte São João Crisóstomo, para que ele participasse da ignomínia deles. Contudo, a aqueles ninguém se refere, ao passo que a cruz de Cristo é honrada em toda parte. Os reis, depondo seus diademas, assumem a cruz. No meio dos diademas, das armas, da mesa sagrada, em toda parte do mundo, a cruz resplandece. Quanto à ordenação de Deus, Cristo foi crucificado entre ladrões, porque, segundo diz São Jerônimo, assim como Cristo foi feito na cruz maldição por nós, assim foi crucificado como criminoso entre criminosos para a salvação de todos. Segundo como diz o Papa São Leão, 2 ladrões foram crucificados, um ao lado direito e outro ao lado esquerdo de Cristo, a fim de que nesse espetáculo mesmo do patíbulo se espelhasse aquela separação que ele próprio há de fazer quando vier julgar os homens. E Santo Agostinho diz: se bem refletires, verás que essa cruz foi um tribunal. O juiz está posto no meio. O que acreditou foi salvo, o outro que insultou foi condenado. Por onde se vê o que Cristo fará um dia, dos vivos e dos mortos, colocando aqueles à sua direita e os outros à sua esquerda. Terceiro, segundo Hilário Santo, porque os 2 ladrões crucificados, um à direita e outro à esquerda, mostram que toda a diversidade do gênero humano é chamada a participar do mistério da paixão de Cristo. Mas como a divisão entre fiéis e infiéis é correspondente aos lados direito e esquerdo, um dos 2, o colocado à direita, foi salvo pela justificação da fé. Quarto ponto, porque como diz São Beda, os ladrões crucificados com o Senhor simbolizam aqueles que, sobre a fé e a confissão de Cristo, sofrem a agonia do martírio, ou vivem sobre as regras de uma disciplina mais austera. E os que trabalham para a glória eterna são figurados pelo ladrão da direita, ao passo que os olhos postos na glória humana imitam os atos do ladrão da esquerda. A tradição da Igreja deu nome a esses 2 ladrões. Cestas é aquele que, de forma tão brutal, escarnece de Jesus, zomba de Cristo. E Dimas, considerado santo, aquele que roubou o paraíso na hora da morte, contesta
os escárnios do seu colega de bandidagem e pede a Jesus que naquele dia ele fosse lembrado por ele quando estivesse na sua glória. Ao que Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma palavra extremamente doce e amorosa que certamente entorpeceu o coração de Dimas com a alegria profunda da esperança. Ele conhecia Jesus, sabia dos feitos de Cristo por escutar as novidades sobre os seus milagres, sobre os seus feitos. Então ele estava a par do que era a ação de Cristo no seu ministério jesuânico. E ele rouba de Cristo esta graça de poder participar do paraíso. É muito interessante esta divisão que se pode fazer daqueles que seguem e daqueles que renegam a nosso Senhor. E daqueles que, ao seguindo Cristo, são acolhidos na eterna glória pelo Pai. E os outros são destinados ao Hades, ao inferno, à frustração eterna, à tristeza eterna. Como isso é doloroso, é muito pesado esse axioma dado por Jesus, daqueles que serão salvos e daqueles que serão condenados. O que nós podemos tirar de proveito espiritual para nós dessa meditação? É que realmente nosso Senhor veio para salvar os que estavam perdidos e que se arrependem, e também declarar a condenação daqueles que voluntária e com toda a sua decisão optaram por não seguir Jesus. O que eu digo para você é que nós, na nossa fraqueza, nas nossas misérias humanas, precisamos refrear dentro de nós toda inclinação da nossa vontade para aquilo que é obscuro. E nós precisamos estar preparados, porque a crise de fé, ela bate também no nosso coração. Às vezes vem aquela dúvida, aqueles questionamentos bobos que emergem dentro de nós. E às vezes a gente escuta essas bobagens dos pagãos, dos ateus, e a gente fica contaminado com isso. Eu digo para você, prezado ouvinte, os pagãos, os que tiraram Deus de suas vidas, não tem nada a acrescentar para nós, porque eles abandonaram aquilo que é mais precioso à vida da pessoa humana, a salvação em Cristo. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje, que está no Missal, Salmo 5, 2, 3. Ouvi, Senhor, minha oração, compreendei o meu lamento, atendei à voz do meu apelo, ó meu Rei e meu Deus. O salmista expressa neste salmo a sua alegria, confiança e determinação de clamar a Deus e de pedir a Deus uma compreensão ao seu lamento. É o mesmo lamento na cruz feito pelo bom soldado Dimas, que lamenta a sua situação. Nós merecemos passar por isso, ele não. Lembra-te de mim, Senhor, quando estiveres reinando na tua glória. Ele foi sábio e muito esperto para alcançar o bem de Deus no momento da morte de Jesus. É impressionante o quadro da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os gestos, os atos, os acontecimentos de Cristo, da sua paixão, enche de sentido a nossa vida. Agora, você só vai compreender esse mistério
se você tiver fé no seu coração. É o que eu desejo para você nesta quaresma. Que seja um tempo profundamente voltado para Cristo, a Eucaristia, a Igreja, a nossa Santa Igreja. Que Deus abençoe você, prezado ouvinte. No mais doloroso e difícil que seja a sua existência, Jesus te ama e quer te acolher do lado dele. Que o bom Deus te faça forte, encha de luz seu coração, transforme a sua vida e te dê a doce paz que vem da entrega de Jesus por nós. Senhor nosso Deus, Pai de bondade e misericórdia eterna, nós te entregamos neste momento nossa vida e queremos te pedir, lembra-te de nós, Senhor, quando estiveres no teu reinado. Não leve em consideração, ó Deus, nossos tantos pecados e misérias, nossas fraquezas, nossas dores, nossos sofrimentos, nossas fadigas, nossos clamores agonizados, tristes, desolados. Cura, Senhor, os que sofrem, os que estão tristes, adoentados, angustiados, sofridos por causa dos problemas de saúde, problemas financeiros e problemas familiares. Não deixe, Senhor, que as nossas famílias se esfaleçam por causa da falta de amor e da entrega total aos teus cuidados. Que o poder da dor da tua cruz, ó Cristo, alcance nossos corações e nos salve de tudo aquilo que perturba o nosso caminho para ti. Amém. O Senhor Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Até amanhã, dileto ouvinte, com mais um programa Oração da Manhã. Deus abençoe o seu dia e os seus afazeres.